Saúdo os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui começando mais uma videoaula referente à lição de número 3 da classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical das Igrejas Assembleia de Deus, Ministério Belém. O tema da nossa lição de hoje é eleição e predestinação. O nosso texto áureo se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 4 e 5, que diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A nossa verdade prática, ela diz o seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Amém? Só aqui fazendo um comentário a respeito do nosso texto áureo, eu quero destacar aqui duas palavras: elegeu e predestinou. E na nossa verdade prática, eu quero destacar a palavra presciência. Por quê? Porque esta eleição e esta predestinação do texto áureo escrito pelo apóstolo Paulo está totalmente ligada e vinculada à presciência. O que vem ser presciência? Presciência é conhecer o futuro, ou seja, um dos atributos do nosso Deus é conhecer o passado, o presente e o futuro. É o que nós chamamos na teologia de onisciência. E aqui a palavra colocada presciência, por quê? Porque Deus já sabia antes da fundação do mundo aqueles que iam crer na sua palavra. E aqueles que iam crer na sua palavra, ele estava elegendo. E elegendo aqueles que creriam na sua palavra, ele também estava predestinando a salvação. No decorrer da nossa lição de hoje, nós estaremos então tratando destas duas palavras colocadas aqui no texto áureo pelo apóstolo Paulo. Amém? A leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro, na carta aos Efésios, melhor dizendo, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo de número 12. Sempre aqui recomendando aos irmãos para que estejam lendo esta carta, esta epístola aos Efésios. É uma carta muito importante e muito interessante para a nossa vida espiritual, como todo o contexto da Bíblia. Esse trimestre nós estaremos estudando a carta aos Efésios. Então eu peço para que os irmãos estejam estudando, lendo esta carta no vosso lar. Ainda estamos aí neste período de quarentena, um momento ímpar para que nós possamos estar nos dedicando à palavra do nosso Deus. Nós temos como objetivo geral na aula de hoje informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber as bênçãos espirituais. Aqui o nosso objetivo, então, explicando aos irmãos, através da presciência, através do conhecer o futuro do nosso Deus, Deus, ele conhece o amanhã, ele sabia, ele sabe quem crê, quem ia crer e assim predestinar as bênçãos espirituais. Amém? Nós temos aqui, então, como introdução, a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Estes vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para o nosso livro de declaração de fé das Assembleias de Deus, no capítulo de número 10. Ele vai tratar então aí da doutrina sobre a salvação. O que nós assembleianos, nós cremos, nós professamos e nós também ensinamos a respeito da doutrina da salvação. Este capítulo começa na página de número 110
do nosso livro Declaração de Fé, e nós vamos trazer aqui alguns pontos a respeito da nossa declaração de fé. Então, como eu citei no capítulo de número 10 do nosso livro aqui, da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, Ministério Belém. Nós estaremos aqui então estudando 3 tópicos nesta lição. O primeiro tópico vai falar sobre os eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O segundo tópico nós vamos falar um pouquinho sobre predestinados para filhos de adoção. E no terceiro tópico nós vamos estar falando sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. Lembrando que sublimidade é sinônimo de excelência. Amém? Que Deus então possa estar abrindo a nossa mente, o nosso coração para este importante ensinamento da parte do nosso Deus. Dando sequência aqui então ao tópico de número 1, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O autor da revista, ele vem dizendo: a dádiva da eleição precede nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus predestinou salvar e capacitar para uma vida de santidade o que ele elegeu de antemão. Vamos entender aqui então esta parte introdutória do primeiro tópico antes de adentrarmos aos subtópicos. Aqui, quando o autor da revista colocou que a dádiva da eleição precede a nossa existência, embasados na Bíblia, em Efésios capítulo de número 1, no versículo de número 4, o apóstolo Paulo vai dizer: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Vamos entender aqui por que nos elegeu nele. A Bíblia vai dizer no livro do Gênesis que Deus ali, quando ele estava fazendo todas as coisas, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós cremos e professamos a Trindade, ao qual Jesus Cristo já se fazia presente ali com o Pai, porque a Bíblia vai dizer que tudo foi feito por ele, para ele e para a sua glória. Amém? Então aqui o autor coloca que antes da nossa existência, Deus já sabia aquele que ia crer, aquele que ia professar a fé em Jesus Cristo. Por isso ele planejou salvar e capacitar nós, o ser humano, para uma vida de santidade. No decorrer da lição, nós vamos estar tratando destes assuntos. O primeiro subtópico do tópico de número 1 vem dizendo: a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Paulo menciona 3 aspectos desta escolha. Quais são esses 3 aspectos? Primeiro, em quem fomos escolhidos? A resposta para esse aspecto: em Jesus Cristo. Por isso, ela é cristocêntrica. Esta escolha é cristocêntrica. Esta eleição, ela é cristocêntrica. Ou seja, ela tem Cristo como o centro de tudo. Segundo aspecto, em que tempo se deu esta escolha? Resposta: o tempo é dito como antes da fundação do mundo. Isto está registrado na carta aos Efésios, capítulo 1, no versículo de número 4. Terceiro aspecto: qual a finalidade desta eleição? A resposta: para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Deus. Então aqui a eleição ela afirma, a eleição de pessoas afirma que ocorre somente com a união do ser humano com Jesus Cristo. E ninguém é eleito sem estar junto, unido a Jesus Cristo por meio da fé. Aqui a revista vem dizendo novamente que a nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Vamos dar uma lidinha na carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 1, no versículo de número 2. 1 Pedro 1,
e 2. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capodácia, Ásia e Bitínia. Verso de número 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então aqui o embasamento bíblico, não só do apóstolo Paulo, mas também do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, onde ele também vem dizendo que nós somos eleitos em Cristo Jesus. O segundo subtópico, o tema, as condições da eleição. Aqui eu quero dizer aos irmãos, segundo o escritor da revista, que a Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Lá no livro de Efésios, na carta, melhor dizendo, de Efésios, capítulo 2, no versículo 8, nós podemos encontrar então um texto que vai nos dizer a respeito deste embasamento. Versículo muito conhecido: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui nós temos também o conhecimento da palavra do Senhor a respeito da realidade da nossa salvação em Cristo Jesus, baseada no arrependimento e também na fé. Aqui também eu gostaria de enfatizar um texto bíblico. Estaremos fazendo trazendo várias referências aos irmãos com base na Bíblia, onde aqui o autor da revista colocou que a salvação ela é para todas as pessoas. Vamos dar uma lidinha lá no livro de Tito, no capítulo 2, no versículo de número 11. Tito, capítulo 2, versículo de número 11, para que nós possamos estar aqui embasando este conhecimento da nossa escola bíblica dominical. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11. Procurando aqui com os irmãos, a palavra do Senhor. Tito, uma carta ali depois de 2 a Timóteo. Tito, capítulo 2, versículo de número 11, diz: porque a graça de Deus se há de manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Vou repetir: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Amém? Então aqui nós temos mais um embasamento bíblico que vai nos dizer que foi, é e sempre será desejo de Deus que todos sejam salvos, que todos venham a alcançar a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui também nós temos o terceiro subtópico, uma vida santa e irrepreensível. Como que nós podemos então entender este subtópico de termos uma vida santa e irrepreensível? Vem dizendo assim a revista: Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, que significa santo, separado do pecado, o adjetivo grego, ele quer dizer que amanos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Isto é o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo Jesus. Aqui eu gostaria de frisar aos irmãos que Cristo, ele nos elegeu através
do nosso arrependimento, da nossa fé. A Bíblia vem dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então aqui, irmãos, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, mas vamos entender, fomos eleitos pelo conhecimento que Deus tem do futuro. Ele já sabia que eu, que você que me escuta, que me ouve, já aceitaria Jesus Cristo como seu Salvador e que você ia passar a crer na palavra, no Evangelho. E por isso, ele já sabia que você é um eleito, seria um eleito. Você não sabia disso, mas ele já sabia. Por quê? Porque aqui nós podemos falar sobre o livre-arbítrio que Deus deu a cada um dos seres humanos para que possam fazer a escolha onde passarão a vida eterna, se passarão a vida eterna em glória com Jesus Cristo ou se farão uma escolha errada e serão ali condenados para a morte eterna. Então aqui nós caminhamos para o subtópico de número 4, onde o tema é a nova vida dos eleitos. Isso aqui é forte, irmão, isso aqui é muito importante. O autor da revista ele foi muito feliz quando ele colocou que o tema é apresentado com exortações contra a velha conduta. Qual seria a velha conduta? Mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, ou seja, fornicação, impureza, avareza, embriaguez, ou seja, tudo isso fazia parte da nossa velha criatura, do nosso velho eu. Mas quando nós aceitamos Jesus Cristo, passamos a crer na sua palavra, crer no seu evangelho, aceitamos esta eleição da parte do nosso Deus, esta escolha da parte do nosso Deus. Nós podemos lembrar aqui que Jesus Cristo vem dizer que não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Ou seja, a Bíblia, ela é cristocêntrica, ela está toda interligada, foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus e não, em momento nenhum, ela se contradiz. Aqui eu quero fazer um parênteses, um comentário aqui e dizer que tudo isso nós fazíamos quando nós estávamos afastados do Evangelho, afastados de Jesus Cristo como nosso Salvador. E hoje nós somos uma nova, melhor dizendo, criatura. As coisas velhas ficaram para trás. E hoje Jesus Cristo, ele que nos dá a direção para a nossa vida. A finalidade aqui então de sermos eleitos é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Nós podemos dar uma olhadinha na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5, onde ele vai dizer que ali sobre os frutos, o fruto do Espírito, e somente o Espírito Santo de Deus habitando em nós é que nos dá a condição de cada vez mais nos achegarmos ao nosso Deus. Eu quero aqui então concluir este primeiro tópico dizendo aos irmãos que a eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus por causa da obra de Cristo e não tem mérito nenhum humano. Ou seja, Deus fez o plano, Jesus Cristo executou o plano e quem continua convencendo do plano é o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós vamos aqui então para o nosso segundo tópico, onde diz predestinados para filhos de adoção. A revista vem trazendo como uma parte introdutória. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. A Bíblia vem dando embasamento para o autor da revista colocar esta parte aqui. Que parte aqui? Colocar que nós fomos eleitos por Deus em Cristo Jesus antes da formação do mundo. O subtópico primeiro diz assim, a predestinação. O termo grego significa traduzido como predestinar e é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar. Aqui, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Deus sabe,
Deus sabe aquele que crê na sua palavra. Mas nós não sabíamos antes. Nós só passamos a saber quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador e passamos a professar esta fé. Agora aqui, irmãos, eu quero fazer um comentário aos irmãos sobre este primeiro subtópico de predestinação. O autor da revista, ele vem nos dizendo aqui que literalmente significa determinar antes. No nosso livro de declaração de fé, na página de número 114, no tópico de número 6, vem fazendo uma afirmação. É possível a perda da salvação? Eu transformei esta afirmação em uma pergunta. Porém, o livro ele vem afirmando que é possível sim nós perdermos a nossa salvação. E não somente o livro. Eu quero aqui fazer uma leitura desta parte de número 6 do livro da nossa declaração de fé, que diz que nós rejeitamos a afirmação segundo a qual, uma vez salvo, salvo para sempre. Pois entendemos à luz das Escrituras Sagradas que, depois de experimentar o milagre do novo nascimento, o crente tem a responsabilidade de zelar pela manutenção da salvação a ele oferecida gratuitamente. Eu quero aqui dizer que não é somente o nosso livro de declaração de fé. Vamos a dois exemplos bíblicos. Lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, no versículo de número 32, a Bíblia vem nos dizer: mas era justo, alegremo-nos e regozijemo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. É uma parábola muito conhecida sobre o filho pródigo. Aqui nós entendemos que aquele que estava perdido foi achado, ou seja, estava sem a salvação e veio para a salvação. Então é possível sim aquele que está perdido encontrar a salvação. Agora vamos a um outro exemplo bíblico, lá no livro de João, capítulo de número 17, no versículo de número 12, a Bíblia vem dizendo: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Olha aqui que forte, irmãos. Então, aquele que estava salvo, agora também pode sim perder a sua salvação. A Bíblia diz que o diabo tomou o coração de Judas, e Judas ali então, ele traiu o mestre, perdendo ali, naquele momento, a sua salvação. Isto é muito importante para o nosso conhecimento. Nós, assembleianos, nós cremos e professamos e ensinamos o quê? Nós ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição e do pecado. É a restituição do homem à plena comunhão com Deus. Nós não professamos que uma vez salvos, salvos para sempre. A nossa salvação, ela é garantida dia após dia, obedecendo a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A revista vem dizendo aqui, que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. A nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Eu também recomendo a você que adquira o livro da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, para você ter todos os pilares ao qual nós cremos, nós professamos e nós ensinamos dentro da nossa doutrina da Igreja Assembleia de Deus, embasada na Bíblia. O subtópico de número 2 vem dizendo: filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega este termo de adoção. Está lá em Romanos capítulo 15,
no versículo, Romanos capítulo 8, melhor dizendo, versículo 15 e 23. Esta prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filho, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós já lemos esse texto na carta aos Efésios, capítulo 1, no versículo de número 5. E aqui ainda, a revista vem dizendo que ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. A Bíblia vem dizendo que Deus é amor. Nós não fazíamos parte, né? Mas através de Jesus Cristo, nós fomos ali enxertados no plano da salvação. E você pode dar glória a Deus por isso, porque hoje você é salvo através da pessoa bendita de Jesus Cristo e do seu sacrifício na cruz do Calvário. Você pode glorificar a Deus por isso. O privilégio da salvação é uma dádiva da parte de Deus ter concedido o seu filho, seu único filho, como diz em João capítulo 3, verso 16, para que morresse em prol da minha vida e da sua vida. Só isso já é motivo para nós glorificarmos o nome santo do nosso Salvador Jesus Cristo. O subtópico de número 3 diz: os privilégios da adoção. Quais são os privilégios, então, que eu e você passamos a ter quando nós fomos ali, então, adotados por Jesus Cristo? Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu esta dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Ou seja, Deus ali, Ele fez o plano, Jesus Cristo executou o plano e hoje nós somos eleitos pela misericórdia de Jesus Cristo. O filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava, isso na lei judaica, e nós passamos a ser igualmente na filiação divina. Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão de pecados, restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de chamar Abba Pai, ou seja, papaizinho, meu papai. Você tem o privilégio de dobrar o seu joelho, de inclinar a sua cabeça e dizer: papaizinho, Abba Pai, meu Pai querido, Pai Santo que está no céu, venho através do teu Filho Jesus Cristo pedir que o Senhor continue cuidando da minha vida. Não risque o meu nome do livro da vida, pois eu sou um eleito, pois eu sou predestinado, através da sua presciência, a continuar obedecendo a tua palavra e o seu nome sendo glorificado. Aleluia. Aqui então, irmãos, a revista vem terminando dizendo que nós somos transformados em filhos para o louvor e para a glória do nome santo do nosso Deus. Este segundo subtópico, esse segundo tópico, ele vem trazendo a sua síntese. Em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiros de todas as bênçãos espirituais. A maior bênção espiritual que um homem pode receber é a salvação em Jesus Cristo de Nazaré. Caminhando aqui para o terceiro tópico, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Aqui a revista vem dizendo que a excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Primeiro subtópico, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se dos seus maus caminhos. Aqui nós podemos entender
vamos dar uma lida em Atos, capítulo de número 17, no versículo de número 30, para nós entendermos este conceito. Atos, capítulo 17, no versículo de número 30, a palavra vem dizendo: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Ou seja, irmãos, aqui vem dizendo, claro, as nossas vidas aqui, que Deus, Ele não tem conta, não faz conta do tempo da ignorância, e anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Arrependimento e fé levam o ser humano, então, como nós estamos dizendo aqui, a sua salvação em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa da parte do nosso Deus. É vontade de Deus que todos sejam salvos. E aqui a revista ainda vem dizendo aqui, neste primeiro subtópico, sempre frisando, nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, de acordo com a sua presciência divina. Aqui nós podemos entender então, irmãos, que de maneira nenhuma um Deus que é amor, um Deus que é justo, um Deus que é justiça, iria dar o seu único filho, para morrer na cruz do Calvário por uns, já tendo outros como condenados. Não. A eleição, a predestinação da parte de Deus está em Ele conhecer o futuro. Deus deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para que todos venham a ser salvos. É bem verdade que nem todos farão esta escolha. Muitos preferem morrer como a velha criatura, o velho homem. Mas, em maneira nenhuma, Deus fez acepção de pessoas. Não. Deus não faz acepção de pessoas como a Bíblia nos ensina. É desejo dele que todos sejam salvos. A eleição e a predestinação está ligada apenas à salvação daquele que crê, que cumpre os mandamentos do Senhor aqui nesta vida. Então, o subtópico de número 2 vai tratar sobre predestinação e o amor. A Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, não foi um plano B, não. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. E aqui ainda nós podemos aprender que os propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus, foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo Jesus. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Ou seja, aquele ditado que diz, é um ditado, porque não tem isso na Bíblia, ou vem pelo amor ou vem pela dor. Existem muitos ditados que as pessoas pensam que são versículos bíblicos, e não são. Aqui, o autor foi muito feliz em colocar aqui que ninguém deve se achegar a Cristo sendo coagido. Não, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E pelo amor de Deus, Ele nos elegeu e nos trouxe a um novo plano de reconciliação através de Jesus Cristo. Isso tem que ficar bem claro, irmãos. Tem que ficar bem claro que Deus, sendo justo, de maneira nenhuma Ele ia morrer por uma parte das pessoas e tendo outras já como condenadas à morte. Não, a Bíblia vai dizer, no próprio livro de Efésios, capítulo de número 4, no versículo de número 27, se não me falha a memória, vamos consultar a palavra, um versículo forte: não deis lugar ao diabo. Ou seja,
é a escolha do ser humano, é a escolha do ser humano, o livre-arbítrio do ser humano é quem leva ele às suas escolhas. Quando a Bíblia diz não deis lugar ao diabo, é porque é possível dar lugar ao diabo. E aquele que dá lugar ao diabo, ele está abrindo mão da eleição, da predestinação e como consequência da sua salvação. Nós também não cremos, como eu volto a dizer, que uma vez salvo, você não pode perder a sua salvação. Nós temos dois textos bíblicos que nós lemos aqui. Lucas, no capítulo 15, e João, no seu capítulo de número, deixa eu só confirmar aqui com os irmãos, 17, onde nós ali aprendemos que um estava perdido e foi achado, e o outro estava com o mestre e abriu mão de estar naquela situação de encontrado. A Bíblia vem dizer que o diabo tomou conta do coração de Judas. Esse contexto é bem importante nós entendermos como assembleano. Tem muitas pessoas que aceitam uma religião, que aceitam uma certa placa de igreja e elas não sabem, nem procuram saber em que está fundamentado a doutrina, o embasamento da igreja a qual serve. Nós, como assembleanos, nós temos a palavra do Senhor, nós temos o nosso livro de declaração de fé para tirar todas as nossas dúvidas a respeito dessas questões que muitas vezes são trazidas até ao nosso conhecimento. E aqueles que não estão com a Bíblia embasados na palavra do Senhor deixam a dúvida tomar conta de sua vida e aí acabam perdendo as bênçãos do Senhor a respeito deste conhecimento tão lindo. Caminhando aqui para o final então da nossa aula de hoje, eu quero dizer aos irmãos, mais uma vez aqui, que Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade e receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais, a qual nós podemos dizer Abba, Pai. Ou seja, a nossa salvação ela é dada através de Cristo Jesus pela sua morte na cruz do Calvário. Eu quero aqui agradecer aos irmãos que dispuseram do seu tempo para estarmos juntos, aprendendo um pouco mais sobre a palavra do nosso Deus. Quero aqui também fazer menção da Gráfica Portal, né? A nossa irmã Hélida, ela espera ali a sua presença para estar fazendo ali camisetas personalizadas, canecas personalizadas, ajuda a obra do Senhor. Se você tem aí uma ideia de fazer aí sorteios na escola bíblica dominical, de fazer camisetas, mesmo para grupos, vamos ali estar ali ajudando a nossa irmã. A Bíblia diz que primeiros da casa. Então fica aí a dica. Gráfica Portal, o WhatsApp da nossa irmã é o DDD 19 992 76 7509. Eu tenho certeza que ela estará ali pronta para te atender, pronta para abençoar a sua vida em Cristo Jesus. Que Deus possa estar então abençoando a todos os irmãos. A lição de número 4, querendo Deus, nós estaremos aqui fazendo novamente a gravação. Tem como tema a iluminação espiritual do crente. Que o grande amor de Deus, né, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo de Deus possa fazer parte, não somente hoje, da sua vida, mas para todo sempre. E se você crê, diga amém.